Fazer contato com a doutora em economia na Unicamp, Juliane Funo. Bom dia, Juliane. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo? Eu sempre digo aqui tudo certo de acordo com o contexto atual, né? A gente relativiza o tudo bem, mas vamos caminhando. E quem também está caminhando, mas ainda a passos relativamente lentos, é o PIB brasileiro, né, Juliane? Ontem o IBGE divulgou os números referentes ao primeiro trimestre, mostrando que, em relação ao último período de 2020, ele cresceu 1,2% e, na comparação com o início do ano passado, com esse mesmo período, cresceu 1%. Que é mais ou menos o nível de crescimento que vinha ali antes da pandemia. E ainda também a gente tem que levar em conta sobre uma base muito fraca. Como é que você viu esses dados, Juliane? Acho que. Opa. Oi, tá Oi? me ouvindo, Glauco? Sim, estamos Oi, ouvindo. Pode deu falar. um problema aqui, acho, na internet. Não, eu acho que você colocou muito bem. O elemento que explica melhor o crescimento, né, ainda que bastante tímido do PIB, de 1,2%, chama base de comparação. Então, obviamente, uma economia tão deprimida como a economia brasileira, que passou por um tombo tão expressivo no segundo trimestre de 2020, que fez, no agregado do ano, a gente ter uma queda, uma contração do PIB de 4%, numa economia que está operando tão abaixo do seu potencial de geração de riqueza, qualquer elevação no produto se apresenta a partir de uma taxa positiva de crescimento. Vou tentar explicar isso de forma mais simples. Vamos supor que o Brasil é uma fábrica de produzir sapato. E aí, antes da pandemia, o Brasil produzia 100 pares de sapato. Com a crise, né, lá por maio, né, abril, maio, o Brasil passou a produzir só 50 pares de sapato. Teve uma queda bastante expressiva, perdeu 50% da sua capacidade de produção. Se nos meses seguintes o Brasil passar a produzir, ao invés de 50, 52, 53, 60, 70 pares de sapato, isso vai se apresentar estatisticamente como variações contínuas positivas. Por quê? Porque é em relação à base de comparação anterior, ou seja, em relação aos 50 sapatos. Então, ainda que a economia brasileira tenha apresentado um crescimento de 1,2%, em termos de sapatos, isso ainda é muito inferior à capacidade de produção do Brasil pré-pandemia e pré-crise de 2015, 2016, que vamos lembrar que o Brasil vem de duas crises sucessivas, né? Então, tudo bem, crescemos 1,2%, agora, em vez de ter perdido 4% do PIB nos últimos 12 meses, a gente perdeu aí 3,2%, ou seja, a economia ainda não se recuperou e ainda opera abaixo do seu potencial. Então, acho que você trouxe esse elemento importante, né? Chama base de comparação. E além de operar abaixo do potencial, quando se esmiuçam ali os dados desse PIB do primeiro trimestre de 2021, a gente vê que foi muito puxado pelo agronegócio, né, que é um modelo concentrador de renda e que também não gera tantos empregos. A gente lembra que no período ali do milagre econômico, o presidente Médici disse à época que a economia ia bem e o povo vai mal, mas nem é esse o caso, né? A economia não vai bem e o povo pior ainda, quer dizer, não gera os empregos necessários e também a renda continua em queda, Juliane. Acho que a gente precisa abrir, né, desagregar esses dados para identificar qual foi o motor do crescimento. E, infelizmente, a principal variável que contribuiu para que o comportamento da economia, ainda que baixo, fosse positivo, é justamente o setor externo. Isso enseja vários problemas. Talvez, em primeiro lugar, porque o setor externo ele é, por natureza, bastante vulnerável. Ou seja, a economia brasileira, ela, de certa forma, com esse comportamento, ela reforça um padrão de dependência política e econômica. Quer dizer que são as decisões que são tomadas no centro, nos países centrais do capitalismo, que determinam a nossa participação no comércio internacional e a nossa capacidade de crescimento interno, ou seja, não são ações sustentadas do ponto de vista interno. E isso tem limites, porque, veja, a gente está aproveitando
uma onda de valorização dos produtos primários e de maior inserção exportadora por um motivo que ele é passageiro. O que aconteceu em síntese? Houve uma desorganização da oferta de suprimento de matérias-primas. Alguns países, inclusive acertadamente, como a Índia, o Vietnã, restringiram, de certa forma, as suas exportações para garantir que a produção, por exemplo, de arroz fosse para o mercado interno e não para exportação. Como desorganizou a estrutura de oferta e o preço das matérias-primas é uma relação entre oferta e procura, se tem menos países ofertando matérias-primas, o preço dessas mercadorias tendem a subir. Mas veja, o fato das commodities estarem excessivamente valorizadas, ou seja, estarem custando muito mais no mercado internacional, não é um elemento sustentado de que houve uma mudança relativa e estrutural do preço. É uma questão momentânea. Logo que retomar a normalidade na economia global e se retomar a normalidade na oferta do suprimento dessas matérias-primas, o preço tende a cair. Além disso, existe também, em termos absolutos, uma maior demanda, do ponto de vista da quantidade de matérias-primas demandadas por países que estão experimentando um crescimento econômico bastante acelerado, como é a China, como é agora também Estados Unidos e União Europeia. Isso também tende a se estabilizar. Então, o crescimento puxado via exportações, ele tem limites e ele deixa a economia ainda mais vulnerável. Além de elementos como você falou, o setor externo, ele, em primeiro lugar, responde por 11% do PIB, ou seja, o setor externo é incapaz de sustentar o crescimento do produto de forma sustentada, porque ele tem uma participação pequena. As commodities, embora pareçam muito expressivas, são 6% do PIB brasileiro, então também não tem condições de garantir um crescimento sustentado. E é um setor que é muito intensivo em capital, ou seja, se a gente aposta a via do crescimento econômico brasileiro no setor externo, a gente ratifica uma opção por crescimento econômico poupando mão de obra, ou seja, crescimento econômico negligenciando a ocupação produtiva, negligenciando a solução dos problemas do mercado de trabalho. O agronegócio, ele emprega, em média, 1 milhão de pessoas, Isso é muito, 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 muito pouco, em torno de 1% da população economicamente ativa. Fora que o agronegócio também, por uma série de isenções tributárias, principalmente expressas na Lei Candir, mas também no imposto sobre terras no Brasil, que é autodeclaratório, ele também tem pouco potencial de dinamização da própria economia interna, na medida em que ele não contribui do ponto de vista da arrecadação. Então, ele é importante, obviamente, ele traz moeda estrangeira para o Brasil, ele tem capacidade de uma certa diversificação produtiva, principalmente na compra de máquinas, mas ele não pode ser a aposta da economia brasileira na medida em que ele não tem possibilidade de solucionar um problema grave da sociedade brasileira hoje, que é a taxa de desemprego. E nesse ponto, Juliane, o Brasil já foi beneficiado por alta de commodities em outros períodos, inclusive num período recente da nossa história aqui nós tivemos isso, mas ao mesmo tempo havia também uma aposta no mercado interno. Houve ali uma política de valorização do salário mínimo, por exemplo, que foi importante para elevar o consumo das famílias, que é um componente fundamental para o PIB brasileiro, mas que não é o caso hoje, porque o consumo das famílias está deprimido e ao mesmo tempo parece que essa questão das commodities é quase uma aposta única do governo para a recuperação da economia, Juliane? Isso. Olha, na minha avaliação, olhando ali os dados, o Brasil, o ciclo de commodities, na verdade, ele não explica o desenvolvimento e o crescimento econômico que a gente teve nos anos 2000 e nem explica a crise econômica em 2015. Embora seja muito importante, eu acho equivocada algumas análises que acham que a trajetória do crescimento econômico nos governos Lula e Dilma podem ser explicadas pelo boom de commodities. Se a gente for desagregar os dados, a variável que mais contribuiu para o PIB brasileiro, principalmente entre 2006 e 2010, não foi a exportação, foi justamente o investimento, e em grande medida também o consumo vinculado a várias políticas de proteção ao emprego, de
uma certa universalização ali do sistema bancário de crédito. Ou seja, o governo Lula e Dilma, ainda que tenham sido beneficiados do ciclo de commodities, eles não apostaram a via do crescimento no setor externo, mas, pelo contrário, na taxa de investimento na economia, que é essa que é capaz de garantir a ampliação da capacidade produtiva endógena para justamente o Brasil não viver vulneráveis a ciclos curtos de valorização e desvalorização de preço de matéria-prima. E Juliana, eu vi aqui um dado do economista Paulo Morceiro mostrando que nesse primeiro trimestre de 2021, o peso no PIB da agropecuária e da indústria extrativista somados ultrapassou o da indústria da transformação. E a última vez que aconteceu isso foi no final da década de 1950. A gente sabe que o processo de desindustrialização do Brasil ele já vem há algum tempo, mas se aprofundou também nesse período de semi-estagnação da economia brasileira. Isso é preocupante, né? Porque são justamente os empregos gerados ali nesse setor que pagam mais e aí gira esse ciclo, né? As pessoas vão ganhando menos, também vão consumindo menos e o Brasil vai ficando cada vez mais dependente do mercado exterior, Juliane? Exatamente. A gente tem esse conceito de participação da indústria no PIB, ele pode esconder várias características próprias do setor industrial, né? A gente fala às vezes indústria, parece que é uma coisa só, mas existe uma cadeia de complexidade que vai desde, por exemplo, embalar frango é considerado uma atividade industrial, manufatureira industrial, até setores muito mais complexos, né, que estão aí, por exemplo, na liderança da transição da matriz energética. Ou seja, tudo isso é indústria e é bom segmentar o que é aquela indústria que tem capacidade de gerar produtos com maior valor adicionado no mercado de trabalho, com maior possibilidade de geração de empregos formais, qualificados, que pagam mais, inclusive com maior inserção do ponto de vista da possibilidade competitiva no mercado internacional, né? Do Brasil voltar também a ser um participante do mercado externo, exportando também produtos manufaturados complexos, e não os manufaturados simples ou os agrícolas que a gente produz. E o que a gente tem experimentado, pelo menos aí desde a década de 80, né, não é um fenômeno necessariamente recente, embora recentemente tenha os seus agravantes, é um processo de desindustrialização, principalmente com a desmontagem de setores industriais inteiros, quanto a perda de vários elos da cadeia produtiva. Então, veja, o caso da Ford, ele é bastante emblemático, porque a gente poderia dizer que uma das principais variáveis para a indústria é a taxa de câmbio. Então, se o câmbio está bastante desvalorizado, como está agora, isso seria teoricamente bom para as indústrias, porque o carro produzido pela Ford no Brasil teria menos competição com o carro importado, na medida que quando o câmbio está muito desvalorizado, o carro importado fica mais caro. Mas, paradoxalmente, quando a Ford sai do Brasil, um dos motivos que ela alega é justamente a taxa de câmbio. Aí você pensa, como? O que explica isso é o fato de que a gente desestruturou tanto a indústria brasileira e perdeu tantos elos da cadeia produtiva, principalmente ali nos anos 90, com a forte apreciação da taxa de câmbio, juros muito altos, ausência de política industrial, vários setores saíram do Brasil. Então, hoje, mesmo para a Ford montar um carro no Brasil, ela usa componentes importados. Então, o dólar muito caro faz com que aumente o custo da produção do carro. Então, a gente não tem hoje uma política industrial. Se tentou, principalmente durante o governo Dilma, uma série de políticas industriais que dinamizavam a estrutura de oferta, né, que reduziam custos para o setor empresarial, também vinculavam alguma parte na geração de ciência e tecnologia, mas hoje o que a gente tem é, teoricamente, a situação mais vantajosa para a indústria, do ponto de vista abstrato. O que é importante para a indústria? Juros baixos para poder expandir a capacidade produtiva e um câmbio desvalorizado para se tornar competitiva. Mas, veja, não basta
ter essas duas variáveis? Porque a indústria no Brasil é muito dependente do mercado interno. Então, não adianta estar barato, tomar crédito para ampliar a planta produtiva e produzir, por exemplo, mais carros, que vão ter quase uma reserva de mercado, porque os carros importados estão custando muito caro. Isso não adianta se não tiver o principal, que é quem consuma o carro. Então, a indústria brasileira é muito dependente do mercado interno. Não existe solução mágica que passe pela desestruturação do mercado de trabalho, da renda e do mercado interno brasileiro. As condições macroeconômicas para a indústria podem ser as mais favoráveis possíveis, mas a indústria brasileira não é exportadora. Ela vende a sua mercadoria no mercado interno. Se as pessoas não estão comprando porque elas estão desempregadas, porque elas estão sem renda, porque elas estão inseguras com relação à continuidade do seu emprego, elas não vão consumir. Se elas não consomem, elas não realizam, né, a mercadoria na circulação, e isso faz com que as indústrias também não vejam vantagens em continuar aumentando a sua produção. Então, a questão industrial no Brasil é muito importante, demanda uma política industrial de fôlego, né, de longo prazo, inclusive, que escolha setores que vão ser beneficiados, né, setores a partir de um estudo de quais são os setores que têm mais capacidade de mobilizar outros setores, de ser ambientalmente sustentado, de ocupar uma fatia do mercado, e esses setores precisam passar por uma política que leve em consideração a oferta, né, condições de aumento da oferta desse setor e também de demanda. E, centralmente, passam pela retomada, né, da capacidade de ânimo do mercado interno para consumir essas mercadorias, senão a gente vai destruir o pouco que nos resta de indústria brasileira, aí sim, optando por uma vocação bastante primária exportadora e deixando a economia brasileira vulnerável a esses ciclos de expansão, retração da demanda por matéria-prima no comércio internacional. E o pior, Juliana, é que parece que essa é a aposta de fato do governo brasileiro, porque na segunda-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento, falou que o governo está reforçando a vocação da agroindústria brasileira e esse movimento não se dá na direção só da produção agrícola, mas também de minerais. Ele disse, vamos reindustrializar o Brasil com energia barata. E aí são dois aspectos, né? Além do reforço desse modelo primário exportador que você destaca, Juliane, tem também a questão da energia. A gente está aí à beira de uma crise energética e o governo diz que quer incentivar a atividade mineral, que além dos óbvios danos ao meio ambiente que existem, também afetando os direitos dos povos originários, é um setor que demanda muita energia. Como é que você vê esse tipo de postura do ministro Paulo Guedes? Bom, acho que é isso, né? Uma aposta numa possibilidade, sim, de reindustrializar o Brasil, porque se a gente, né, aposta centralmente na agroindústria, a gente tem possibilidade de aumentar, inclusive, de forma agregada, a participação da indústria no PIB, mas, como eu falei, é uma indústria quase manufatureira primária, né? A gente está lidando aqui com uma indústria da segunda revolução industrial, enquanto o mundo caminha para uma quarta, né? Ou seja, reindustrializar, mas em condições bastante desvantajosas, que poderia ser o caminho, por exemplo, para um país pequeno, que não tem, né, um substantivo mercado interno, um país que tem um recurso mineral, normalmente, que é importante, mas é carente de outros. Veja, isso não combina com o Brasil. O Brasil que tem aí um relativo desenvolvimento produtivo industrial, um grande diversificado mercado interno e uma riqueza invejável de vários recursos naturais que não precisaria especializar a sua produção num único gênero primário e não precisaria ser nucleada no exterior, como a gente está fazendo agora. A gente poderia aproveitar essa vocação de ter um dos maiores mercados, né, quinto, sexto maior mercado interno do mundo, né? Isso por si só já garante condições econômicas bastante vantajosas. Agora, sobre energia, de fato, Paulo Guedes está relativamente certo, né? A energia, e principalmente as energias renováveis, são as energias do futuro, né? E o Brasil, ele tem grande parte da sua energia em energia hidroelétrica, uma característica muito importante. Ou seja, a gente já opera com uma energia limpa
e uma energia que, de certa forma, depende de um regime de chuvas que é relativamente estável no Brasil, né? Hoje, a possibilidade da crise hídrica não está ligada ao regime de chuvas, mas à incapacidade de manutenção dos reservatórios. Agora, as energias do futuro são energias renováveis que precisam ser estocadas, né? Aquilo que a gente até ria da Dilma quando ela falava em estocar vento, são justamente as energias do futuro, né? O vento e o sol. Só que essas energias, né, mais limpas, elas são ainda mais vulneráveis. A gente depende, né, da existência do vento e do sol, que é muito menos seguro do que é, por exemplo, o regime de chuvas. Então, para essa energia ser possível, a energia do sol e da chuva, mais do que ter sol e chuva, a gente precisa da capacidade de armazenamento, né, de estocagem de sol, estocagem de vento. E isso se dá através de reservatórios. Quem que tem os maiores reservatórios no Brasil? A Eletrobras. 90% da capacidade de geração da Eletrobras é energia hidroelétrica, ou seja, com capacidade de reservatório para transformar essa energia em bateria. Então, o Paulo Guedes está certo. A energia é um elemento importante, inclusive o Brasil tem condições de liderar a transição da matriz energética para essa energia estocável renovável. Acontece que o que a gente está fazendo, vendendo, né, esse patrimônio que quem vai acumular uma preciosidade, inclusive o Elon Musk, ele não produz carro. O lance dele é produzir bateria. Para produzir bateria, ele precisa de reservatório. O Brasil tem reservatório. A gente está abrindo mão de liderar esse processo a partir da coordenação estatal e vendendo isso para o setor privado a um custo bastante baixo e aos custos do próprio desenvolvimento interno da economia brasileira, que poderia ser potencializada pela produção dessas novas energias renováveis. Agora, Juliana, em relação ainda aos resultados do PIB do primeiro trimestre, queria que você abordasse uma questão que você já falou, inclusive a respeito, num vídeo há um mês no seu canal no YouTube, que inclusive a gente recomenda para que todo mundo vá ver as suas análises ali no YouTube também, mas que é a desigualdade, que é talvez o principal problema do país. A gente vinha numa trajetória de redução da desigualdade, mas desde 2015 essa trajetória acabou se interrompendo e voltou a aumentar. A gente está vivendo aí o que dizia aquela música do grupo As Meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Como reverter esse processo, fazer com que o PIB cresça, mas com qualidade, distribuindo renda? Veja, o que possibilitou a redução da desigualdade durante os governos Lula e Dilma, que se sustentou até 2015, foram duas variáveis centrais. A primeira, e eu diria a mais importante, é crescimento econômico. Se não tem crescimento econômico, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem emprego, não tem renda. Então, em um país subdesenvolvido, em construção, com problemas estruturais como é o Brasil, o crescimento econômico é uma variável extremamente necessária para poder ampliar as condições de emprego da população, geração de renda, absorção da força de trabalho e, por isso, uma maior distribuição da massa salarial. Agora, crescimento só, embora seja uma variável muito importante, não é suficiente. É necessário, embora não seja suficiente. Né? A ditadura militar está aí para mostrar que é possível crescer concentrando renda e aumentando a desigualdade social. Então, vem o segundo pilar que sustentou os governos Lula e Dilma, a redução da desigualdade nos governos Lula e Dilma, que foi justamente a emergência de políticas universais e focalizadas para reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade. A primeira e mais importante foi o fato do aumento do crescimento econômico gerar mais postos de trabalho, então isso fez com que houvesse uma redução substancial do desemprego no Brasil, e quando o desemprego está baixo, os salários tendem a subir, porque o salário também é denominado na lei da oferta e da procura. Então, só o fato de existir crescimento e absorção de trabalhadores no mercado de trabalho já faz com que, né, de forma relativamente automática, os salários tendem a subir e isso reduz a desigualdade funcional da renda. Mas também,
conjuntamente, existiu a política de valorização do salário mínimo, que acho que foi a política social mais importante para a redução da desigualdade e combate à pobreza, e as políticas focalizadas, como Bolsa Família e outras políticas de transferência de renda. Então, é isso que explica a redução da desigualdade. O que a gente está vendo agora é uma economia que não cresce, e se, por um lado, crescer não significa reduzir desigualdade, por outro lado, a ausência de crescimento econômico, sim, necessariamente causa aumento da desigualdade, porque causa elevação do desemprego, e elevação do desemprego é menos massa salarial. Mas, mais do que não ter crescimento econômico, o conjunto de políticas para lidar com a questão fiscal, como foi o teto de gastos, ele aprofunda ainda mais as desigualdades sociais, porque ele reduz a quantidade de renda em circulação, reduz os programas sociais, reduz a participação do Estado como promotor de vários serviços públicos, né, saúde, educação, e aprofunda as desigualdades sociais. A pandemia, então, ela, de alguma forma, coroa esse processo, por um lado, pelos mesmos motivos, como é o baixo crescimento econômico, nesse caso, a ausência de crescimento econômico e a ausência de políticas sociais, né, que ainda estão sob a hegemonia do neoliberalismo e da redução do Estado como um provedor de serviços públicos, mas tudo isso soma-se à própria natureza do vírus, né, a natureza sanitária do vírus, que impactou principalmente os trabalhadores mais pobres, na medida em que foram as ocupações menos qualificadas, informais, que não conseguem ter continuidade no home office, ou seja, está muito ligado à prestação de serviço direto, e os trabalhadores por conta própria, né, que vivem da sua própria da própria geração ali de demanda imediata, estes trabalhadores foram os mais afetados pela natureza sanitária, né? Veja, serviços como serviços domésticos, outros serviços que incluem manicure, pedicure, esteticista, serviços às famílias, alimentação e alojamento, né? Toda a parte hoteleira, de restaurantes e construção civil, foram os setores mais afetados, os que mais perderam postos líquidos de trabalho. E esses são justamente os empregos que mais empregam a base da pirâmide social, especialmente aqui nesse caso, mulheres e mulheres negras. Então, a pandemia por si só tem essa possibilidade, né, de acirrar, de aumentar ainda mais as desigualdades sociais via mercado de trabalho. Soma-se tudo isso com a forma negligente com que o Bolsonaro e a equipe econômica lidaram com esse processo, e aí a gente tem como resultado essa imensa desigualdade social, né, como uma herança da pandemia, que vai fazer não só o Brasil enfrentar um grave problema social, vinculado aí à fome, à desestruturação do mercado de trabalho, mas um problema econômico também, porque a desigualdade social é um entrave para a realização das mercadorias, né, no sistema capitalista, o que faz com que se esprema, de certa forma, a taxa de lucro, que é compensada com mais exploração do trabalho. Então, a desigualdade deveria estar na mira da equipe econômica para um conjunto de políticas robustas de emprego, né, de ocupação da mão de obra ociosa brasileira que está desempregada e de redução das desigualdades via políticas sociais substantivas. Juliane, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e quem quiser conferir mais análises suas pode ver lá no YouTube. Isso, Ju Furno, o meu canal no YouTube, pode acessar lá. Eu tento toda semana trazer um vídeo que mescla entre debates mais teóricos da economia, alguns que são esses giros de notícia e alguns que também elejo temas conjunturais, como a própria desigualdade já foi um deles, para tratar no canal. Obrigado, Juliane. Até a próxima. Tchau, bom dia. Conversamos aqui com a doutora em Economia na Unicamp, Juliane Furno. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.